Olá, esse é o segundo vídeo de uma trilha de conhecimento sobre seguro-garantia, onde a gente está explorando como esse ramo pode ampliar as suas vendas e fortalecer a sua atuação no mercado. Se você não assistiu à aula anterior, recomendo que você siga a trilha completa, volte lá nessa aula para aproveitar o conteúdo ao máximo. Esse conteúdo é oferecido pela Segura, uma parceira estratégica para corretores. A Segura oferece soluções inovadoras em tecnologia, como a Helena, uma inteligência artificial que opera direto pelo WhatsApp, ajudando você com cotações rápidas e respostas ágeis, e o Carteira Quente, que identifica oportunidades de negócios na sua base de clientes. Então aproveita o conteúdo aqui. E no final, eu te convido a conhecer como a Segura pode transformar a sua corretora numa máquina de vendas. Vamos lá? Bem, vamos falar nessa aula sobre o seguro-garantia tradicional, que é aquele que assegura o cumprimento das obrigações contratuais em contratos de execução, como obras públicas, por exemplo, prestação de serviços, fornecimento de bens. Existem diversas situações onde a gente utiliza o seguro-garantia tradicional. A finalidade é sempre proteger o segurado, que é o contratante, caso o tomador, que é o contratado, não cumpra o contrato, evitando prejuízos financeiros ou atrasos no cronograma. E onde que a gente costuma usar esse tipo de garantia? Em contratos com empresas privadas e com órgãos públicos, onde a garantia é essencial para assegurar que o serviço vai ser entregue conforme foi acordado. Então, é importante a gente entender os papéis para a gente poder falar dessa modalidade de seguro. O papel da seguradora, que é garantir o cumprimento do contrato conforme prazo estipulado, valor combinado, todas as atividades, todo o escopo, daquele projeto sendo entregue conforme acordado. O papel do segurado, que é o papel de quem está contratando, então é quem quer se sentir seguro com a garantia, é quem quer saber que vai ser executado aquilo que foi previsto. E aí, quando a gente fala de contrato público, onde existe, aqueles leilões de preços, onde existem aquelas propostas, isso é essencial, até para garantir que o dinheiro público está sendo usado da forma correta, para garantir que a pessoa que fez aquela proposta vai conseguir cumprir naquele preço, afinal de contas, geralmente o leilão ganha a menor proposta. E o papel do tomador, que é quem foi contratado para executar aquela obra. Então, esses são os papéis essenciais ali no seguro-garantia. E o fluxo é esse: existe um contrato que está sendo garantido, existe a seguradora que está garantindo aquilo, existe o tomador, que é quem vai cumprir esse contrato, quem está se responsabilizando tecnicamente, e existe o segurado, que é o contratante, que é a parte interessada para que aquilo seja concluído. A gente tem como trabalhar o seguro-garantia tradicional em alguns tipos. Existem ali algumas subdivisões dentro do seguro-garantia tradicional que você pode encontrar durante a sua trajetória como corretor. A garantia de licitação, licitante, que é muito comum em contratos públicos. Você vai ver também gente se referindo a essa garantia como bid bond, que é o nome em inglês. O mercado ainda usa muito o nome em inglês, tá? Então, ela vai garantir que o licitante vai cumprir a proposta em uma licitação. Então, se o vencedor, por exemplo, desistir e não assinar o contrato, o seguro vai pagar o contratante, cobrindo os custos de uma nova licitação. É isso que a bid bond vai fazer, e essa garantia, ela é importante e ela é exigida em contratos, em leilões públicos. Então, por exemplo, uma licitação para construir uma ponte. Se o vencedor desistir porque não pode cumprir o orçamento apresentado, o bid bond vai compensar esse órgão público, por exemplo, que fez a licitação, pelos custos de uma nova licitação, porque existe uma perda financeira ali. A garantia de execução é o performance bond. Ela vai garantir que o contrato vai ser cumprido conforme o escopo e o cronograma que foram especificados. Aí é aquele principal que a gente já falou um pouquinho antes, Então, se o contratado não fizer o trabalho, o seguro cobre os custos para terminar o projeto. Por exemplo, se uma empresa contratada não termina a reforma de um hospital, a seguradora vai lá e garante que o projeto vai ser finalizado e indeniza. Lembrando que ela vai ter o direito de regresso, que a gente vai entrar mais em detalhes um pouquinho mais à frente, que a gente já fala lá no vídeo 1 da nossa trilha. Existe também a garantia de performance bond, que tem o executante construtor,
que vai ser aí ligado a obras, o executante fornecedor, que vai ser ligado a fornecimento de produtos e mercadorias, e o executante prestador de serviços, que é a prestação de serviço técnico, limpeza, às vezes tem empresa que fornece pessoal de cozinha, manutenção, administrativo, enfim, qualquer tipo. É muito importante que você enquadre corretamente o seu cliente. Tem gente que às vezes vai emitir o seguro-garantia e, por desconhecimento, coloca prestador de serviço quando é construtor. A taxa é diferente e na hora de um sinistro pode dar problema. Então é muito importante você enquadrar corretamente o seu cliente no produto certo. E existe a garantia também de manutenção corretiva, que às vezes vem como uma cobertura acessória na garantia de execução. A maioria das vezes, na verdade, ela vem, né, como mais uma cobertura ali que você pode colocar no seguro-garantia, que ela vai cobrir a manutenção ou consertos depois da conclusão do projeto. Então, por exemplo, após a construção de um edifício, o contratante pode exigir uma garantia de manutenção por um período complementar de 90 dias ou de 180 dias para cobrir possíveis falhas, que são aquelas falhas que aparecem depois que você entregou a obra. E a garantia de adiantamento, é Advance Payment Bond. Ela vai cobrir o uso correto dos adiantamentos dados ao tomador, tá? Então, você tem, por exemplo, um aditamento para comprar material numa obra de infraestrutura. E aí você adiantou o valor, o contratante do seu cliente adiantou o valor, ele quer ter a certeza que o valor vai ser usado corretamente, empregado corretamente e que o cronograma vai seguir, né? Então, essa garantia de adiantamento, ela vai assegurar que o recurso vai ser utilizado conforme combinado. E a garantia de retenção de pagamento é um pouquinho diferente. Geralmente, contrato de construção ou prestação de serviço pode exigir que uma parte do pagamento seja retida até que a obra seja concluída e aprovada. E aí, às vezes, até depois de concluída por um período, por conta daquele período da manutenção, que pode dar problema e tudo mais. Então, essa garantia substitui justamente a retenção desse valor. Aí, o seu cliente pode receber o pagamento inteiro, mas ele deixa lá uma garantia de que, se tiver algum tipo de problema e se o cliente precisar, né, de suporte, essa garantia vai ser como se fosse um calção, mais uma vez um fiador ali dele, para ele poder receber o pagamento inteiro logo que ele conclui. Então, dessa maneira, você mantém a segurança financeira do segurado, que é o cliente final dele, e também libera o fluxo de caixa, né, libera o dinheiro para o seu cliente receber. A gente também tem outro tipo de cobertura dentro de garantia que é exigido em alguns contratos, que é a garantia trabalhista, a Labor Bond. O que é isso? É uma cobertura adicional que vai garantir que o tomador cumpra as obrigações trabalhistas. Então, que ele vai, por exemplo, pagar todos os seus funcionários, que não vai ter nenhum tipo de processo, né, contra o contratante. Então, por exemplo, é um prestador terceirizado. Você tem uma obra onde você tem uma empreiteira e ela bota alguns terceirizados para trabalhar. E aí um desses terceirizados tem um problema trabalhista ali com o seu contratante direto, mas em vez de ir, né, entrar com uma ação contra o contratante direto, ele entra com a ação contra a empreiteira. Só que a empreiteira não é a empregadora dele, certo? Então, é muito comum em serviços contínuos como limpeza, segurança, porque vai proteger esse contratante justamente com problemas de pagamentos e obrigações trabalhistas, tá? Então, vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Uma empresa de segurança contrata o seguro-garantia trabalhista para um contrato com um órgão público. Então, se tem problema com o pagamento dele, ele atrasa lá o salário, tem qualquer tipo de conflito ou de discussão, e esse segurança, em vez de acionar judicialmente o seu contratante direto, aciona lá o órgão público, a seguradora vai cobrir essas obrigações, vai proteger o contratante dessas ações judiciais e bloqueios e, mais uma vez, vai ter o direito de regresso. Por quê? Quem deixou de cumprir, quem foi condenado ali naquele processo trabalhista, não é ele, a obrigação não é dele, a obrigação é do seu terceirizado, que no caso é o tomador dessa apólice. Existe uma legislação de seguro-garantia, né, em contratos públicos no Brasil. A primeira regulamentação foi a Lei 8.666 de 1993. Eu não vou entrar aqui no detalhe do detalhe da lei, porque eu acredito que aqui a gente está pensando mais em utilizar, em pensar na parte prática, né, do uso do seguro, mas basicamente a Lei de Licitações, ela estabeleceu a obrigatoriedade de garantias contratuais para contratos públicos.
né? Então, ela permite o uso do seguro-garantia. O seguro-garantia não é a única maneira de fazer a garantia contratual. É possível usar também carta-fiança bancária, é possível usar garantia em depósito, em dinheiro. Existem essas outras maneiras de garantir. Porém, o seguro-garantia, ele é um dos meios de se garantir. E essa lei, ela estabelecia que a garantia de obras e serviços tinha que ser de 5% do valor do contrato, podendo chegar a 10% em casos de maior complexidade. Então, não é 100% do valor da obra, é 5%, a maioria dos casos, podendo chegar a 10%. E eles aceitavam, né, como eu disse, o depósito em dinheiro, a fiança bancária, o seguro-garantia, e a gente vai entender por que o seguro-garantia é o tipo de garantia mais vantajoso para o seu cliente. Aqui, a gente nas próximas aulas vai estar falando sobre isso. Mas, enfim, seguiu-se o tempo e em 2006 a gente teve a resolução 158 de 2006, que regulamentou as condições específicas para o seguro-garantia, incluindo requisitos mínimos, definição de coberturas, e especialmente ali para contratos públicos, então tornou isso uma coisa mais organizada. E a Lei 12.462 de 2011 criou o regime diferenciado de contratações para projetos específicos, tá? E aí incluiu o seguro-garantia com uma maior aí flexibilidade em relação à exigência de garantias para contratos públicos. E aí, com isso, a gente conseguiu passar a aplicar de forma mais ampla o seguro-garantia. E aí tem a nova lei das licitações, que essa aí é mais recente, ela é a 14.133 de 2021. Essa lei é bem importante e ela tem alguns impactos e é disso que eu quero falar aqui para a gente finalizar esse conteúdo. Principais alterações dessa lei, né? Primeiro, a obrigatoriedade do seguro-garantia para grandes contratos públicos, tá? Então, em contratos de obras e serviços acima de 200 milhões, o seguro-garantia passou a ser obrigatório. O aumento da cobertura exigida para até 30% do valor do contrato. Então, se antes você podia fazer de 5% a 10%, hoje, dependendo do contrato, da complexidade, pode ser que seja até 30% garantido. Isso aumenta a importância assegurada e aumenta também o quê? Seu ganho, né? Porque você consegue vender um seguro com uma IS maior, a taxa se aplica a SS, por consequência, tudo aumenta, né? Inclusive a sua comissão. E a possibilidade de retomada da obra pela seguradora, ou seja, caso tenha inadimplência do tomador, caso o tomador deixe de executar o serviço que ele foi contratado, a seguradora ela pode assumir a execução do projeto, evitando então que fique paralisado, que fique gerando um custo ainda maior, né? Para todas as partes e atrasando ainda mais. Então, com isso, a gente garante a entrega final do projeto. É um pouco diferente, as seguradoras se adaptaram a isso, tivemos um período aí de adaptação, agora a gente já consegue trabalhar. O seguro-garantia é muito benéfico para a administração pública porque aumenta a segurança financeira e mitiga os riscos, né? Garante que aquele contratante ali, ele vai de fato executar o projeto, ele vai concluir conforme o planejamento, evita desperdício de recurso público, de repente com uma licitação que a pessoa ganha prometendo um preço que é impossível de cumprir e depois volta atrás. E é uma oportunidade para os corretores, porque amplia a oportunidade de venda de um produto, né? Com o aumento desse valor aí para até 30%, amplia a importância segurada, traz mais segurança para o segurado, ou melhora, né, a imagem que o seguro-garantia tem de solidez, de tranquilidade para quem está contratando um serviço e traz mais oportunidades de mercado. O seguro-garantia, ele também pode ser usado em contratos privados, ele não é exclusivo de contratos públicos. Em contratos privados não tem exigência legal, tá? É o contratante que vai ver se para ele faz sentido ou não exigir isso, mas cada vez mais tem sido exigido, sim. As partes podem optar pelo seguro-garantia, é uma medida de segurança, especialmente para projeto grande, contrato complexo, é uma forma de garantir o contratante privado também. Acaba que se tornou comum ter essa exigência e as empresas usam o seguro-garantia para assegurar o cumprimento do contrato para evitar riscos financeiros. Então, pode ser uma vantagem competitiva oferecer o seguro-garantia também para contratos privados. Gente, em resumo, o seguro-garantia tem só benefício. Para o tomador, é um instrumento mais barato, simples para garantir seus projetos, elimina a necessidade de fazer depósito, deixar o dinheiro preso, deixar, né, colateral ali. Para o segurado, é maravilhoso porque garante que o projeto vai ser cumprido, que ele tem a proteção financeira, que ele está respaldado.
E para a administração pública, né, quando é contrato público, é a proteção dos cofres públicos mesmo, do dinheiro, né, que é público, e garantindo, né, que os recursos vão ser investidos e vão ter retorno esperado em termos, né, de obras, de serviços entregues e tudo mais. E aí, você gostou de conhecer mais sobre seguro-garantia tradicional? Então, vale lembrar para você quem que está do seu lado nessa jornada, é a Segura. Com a Segura, você pode simplificar a sua gestão e aumentar as suas vendas usando ferramentas como a Helena e o Carteira Quente. Tudo direto no seu celular e totalmente grátis. Para se cadastrar, basta acessar o link da Segura abaixo e fazer a sua inscrição. A equipe da Segura vai te chamar e orientar os próximos passos. Aproveita a oportunidade de ter uma tecnologia inovadora ao seu lado. Nos vemos no próximo vídeo.